Olá pessoal, então aqui vamos falar hoje sobre análise estatística, que basicamente é o que a gente vai empregar ao longo do curso para fazer nosso tratamento. Então nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre valor médio, desvio médio e desvio relativo, em torno da média ou em torno do valor teórico. Então, primeiro slide, antes de falar propriamente na parte de estatística, falar um pouquinho sobre algarismo significativo. Então a gente define o que vem a ser o algarismo significativo como sendo os algarismos que compõem o resultado de uma medida. Então esses algarismos a gente chama de significativos. Então esse representa o resultado que foram medidos com boa precisão, ou seja, dentro da precisão do equipamento. Então aqui é importante, coloquei essa pequena observação para a gente não confundir o que é número de algarismo significativo com o número de casas decimais, tá? Porque são coisas totalmente diferentes. Então vamos ver alguns exemplos aqui embaixo do que vem a ser algarismo significativo. Então, tá aqui um exemplo, o número exemplo A, 0,345. Então nesse caso aqui, depois eu vou detalhar bem, tá? A gente tem três algarismos significativos. Então aqui na parte de cima eu coloquei o contador, 1, 2, 3. Três algarismos. Embora tenha mais esse número aqui, tá? Mas esse a gente não conta. Logo, logo eu vou dizer o porquê. Então eu coloquei essa legenda do lado, tá? Quando for zero com traço embaixo, eu quero dizer que esse zero é significativo. E quando o zero aparecer normal, quer dizer que o zero é um algarismo não significativo. Então o item A, daqui o item B, novamente, você tem o número 4,2. Então, de novo, aqui eu tenho, no caso, aqui anteriormente eu tinha 3, aqui eu tenho 2. Dois algarismos que são significativos, o número 4 e o número 2. Outro exemplo, item C, 4,20. Então, notem que aparentemente esse número aqui parece ser igual a esse, aqui é 4,2 e aqui é 4,20. Então, já no item C, aqui eu tenho três algarismos que são significativos. Então, note que eu tenho o número 4, o número 2 e o número 0. Diferentemente do caso do item B, que aqui não aparece nenhum número. Tá? Então, aqui, vamos supor, eu poderia colocar uma interrogação. Pode ser 4,20, 4,21, 4,22, 23 e assim por diante. Aqui não. Aqui eu sei que aqui é o número 0. Note que aqui eu não sei. Aqui pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Tá? Então, isso que vem a ser agora significativo. É que você tem precisão. Você tem exatidão do número que você mediu com boa precisão. Então, A, B, C, D, item D, 4,26. Então, de novo, aqui eu tenho 3 algarismo significativo. Outro exemplo, número 4 sozinho. Aqui eu tenho apenas um algarismo significativo. E para encerrar essa parte de exemplo, eu tenho aqui o número 0,004. Então vocês podem achar que aqui eu tenho 3, não. Aqui eu tenho apenas um algarismo significativo. Essa que a gente vai ver como é que eu distingo quando é significativo, zero, e quando não. Tá? Aqui ele foi contado, aqui ele não foi contado. Então é isso que eu vou falar agora no próximo slide. Então, zeros à esquerda do primeiro algarismo, não nulo. Esses zeros eles não são significativos. Isso porque o número, pessoal, não pode depender, por exemplo, tá? Só para citar um exemplo, da unidade de medida. Então, vamos supor, se você está medindo em centímetro e você quer converter para metro, você precisa dividir esse número aqui por 100. E se você está medindo em unidade de quilômetro, você deve dividir esse número aqui por 1000. Então, olha só. Item A. Eu tenho o número 0,4 centímetro. Então, se eu pegar esse número aqui tá, e converter para metro, é só dividir por 100. Então, dividindo por 100 esse número aqui, eu vou ter esse. 0,004 metro, que agora a unidade é metro, aqui era centímetro.
Então, note, de qualquer forma, sempre que um número de 0, tá? Os zeros aparecer à esquerda do primeiro algarismo não nulo, que nesse caso aqui é o 4. Então, aqui, ó, a algarismo à esquerda do primeiro número não nulo, que é esse daqui, tá? Eles não são significativos. Então, aqui eu não conto como significativo. Aqui eu também não conto como significativo. E continuando aqui, ó, se eu quero converter esse número, que é esta unidade de metro, para quilômetro, é só dividir por 1000. Então, se eu pegar esse número aqui e dividir por 1000, eu vou ter esse. Tá? E de novo, aqui agora você vai ter 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros. Né? Aqui eu tinha 2, dividi por 1000, fiquei com 5. Então, note, esses zeros aqui, ó, eles não são significativos. Então, de qualquer forma, eu tenho apenas um algarismo significativo, que é o 4. Esse daqui, que é esse e que é esse. Tá? Então, tá aqui a regrinha. Zeros à esquerda do primeiro algarismo não nulo, eles não são significativos. Tá? Então, aqui, por exemplo, esses zeros aqui, ó, eles não são significativos. Então, eu tenho apenas um, que é esse. Outro exemplo, está aqui, tá? Então, de novo, aqui ó, tenho 3 algarismos que são significativos, que é esse número aqui, 3, 4 e 5. Então, esses zeros aqui, ó, eu desprezo, eles não são significativos, nem esse. Tá? Então, eu levo sempre em conta o primeiro algarismo não nulo, tá? Que é esse daqui. Os zeros antes desse algarismo aqui, ó, eles não são. Então, esses aqui não são significativos. Então, tenho apenas 1, 2, 3. 3 algarismos. Outro exemplo, item C. Então, aqui eu tenho o número 0,00034. Então, de novo, ó, eu tenho apenas 2 algarismos que são significativos. Porque esses zeros aqui, ó, à esquerda do primeiro algarismo não nulo, eles não são significativos. Não são. Então, outro exemplo. Bom, aqui eu tenho ó, número 8,00034. Então, agora aqui eu tenho 6 algarismos que são significativos, que é esse daqui, esse. Se, por exemplo, aqui ó, fosse 0, eu teria apenas 2, esse e esse. Tá? Mas note, aqui a regrinha é do primeiro, à esquerda, tá? Do primeiro algarismo não nulo. Então, aqui eu tenho 8. Outro exemplo, que é agora o que vem à direita. Tá? Então, estava dizendo à esquerda, agora à direita. Então, os zeros que aparecem à direita do primeiro algarismo não nulo, esses sim são significativos. Olha só um exemplo. Então, que está à direita do primeiro número não nulo, que nesse caso aqui, ó, desse número aqui, 0,010, o primeiro algarismo não nulo à direita é esse daqui, ó, do primeiro, quer dizer, o primeiro algarismo não nulo, isso mesmo. É esse daqui, tá? Então, aqui, ó, o primeiro algarismo não nulo, e o 0 à direita dele é esse daqui. Então, tem apenas um 0. Então, nesse caso aqui, ó, esse 0 aqui é significativo, e esse 1 também é significativo. Então, nunca esquecer a regrinha, os zeros à direita do primeiro algarismo não nulo, eles são significativos. B. Então, aqui eu tenho esse número aqui, 0,0100. Então, o primeiro número não nulo é esse daqui, ó. Então, os zeros que estão à direita desse número aqui, eles são também significativos. Esse daqui é, esse daqui é. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho 3 algarismos que são significativos. Esse e esse. 3. Outro exemplo, item C. Esse número aqui, 5,0100. Então, aqui ó, eu tenho 5 algarismos que são significativos. Que é esse daqui e esse. Então, se você escreveu, tá, 0 e 0, é porque você tem boa precisão aqui, ó, do seu resultado. Então, aqui você sabe que foi 0, e aqui você sabe que foi 0 também. Item D, outro número, 4,26. Então, aqui eu tenho 3 algarismos significativos, que é o número 4, número 2 e número 6. Item E, número 4 sozinho. Então, de novo, eu tenho apenas um algarismo, que é o número 4.
Aqui é o contador, tá? Por último, o f, 0,004. Então, note, aqui eu tenho apenas um algarismo que é significativo, porque esses zeros aqui, ó, eles estão à esquerda do primeiro elemento no nulo, que é esse daqui. Então, se eu tivesse aqui mais um zero, aí eu teria dois algarismos significativos. E se eu tivesse aqui um zero de novo, tá, nesse exemplo, aí esse zero aqui seria significativo, porque nesse caso ele estaria à direita. Aqui não, aqui ele está à esquerda. Bom, então pessoal, é isso, tá? Que eu queria falar um pouquinho sobre o algarismo significativo. E normalmente, voltando aqui, ó, a gente sempre diz, vocês vão se deparar muito com isso, sempre esse último algarismo significativo aqui, ó, a gente diz que ele é duvidoso. Então, apesar de você ter escrito zero, esse algarismo aqui é duvidoso, esse é duvidoso, também é duvidoso, esse é duvidoso, tá? Então, olha só o porquê. Então, vamos supor que eu tenho aqui um retângulo. Aqui o retângulo, eu quero medir de novo, ó, esse comprimento aqui, tá? Essa largura aqui. Então, para medir essa largura, L, eu coloco aqui uma régua nisso, coloco aqui a régua, coloquei a régua. Essa régua aqui tem a precisão de 1 milímetro, que é essa distância aqui da graduação. A graduação dela é a precisão da régua. Então, nesse caso, ó, olhando aqui a graduação, eu vejo o seguinte. Esse comprimento aqui ele vale. Daqui para cá é 10 milímetros, né? Aqui é 20, 21, 22. Então, teoricamente, ó, esse comprimento nessa minha régua de precisão de 1 milímetro, ela vale aqui. Coloquei aqui um traço, e esse aqui que eu vejo é o último traço que eu vejo. Esse daqui, ó, equivale a 22 milímetros. Mas percebe, né, pessoal, que falta essa parte aqui, ó, não contei, não é? Essa parte aqui ficou faltando na minha conta, não levei em conta. Então é por isso que a gente sempre diz, ó, que aqui esse último aqui é duvidoso, porque talvez aqui ele pudesse ser talvez 23. Então a gente sempre fala isso. Vocês vão se deparar muito com isso. Número duvidoso, tá? Quem for estudar lá na frente, é muito dito isso, que o último aqui é duvidoso. Então note, continuando aqui a nossa apresentação. Então se eu fosse pegar, olhar aqui, ó, mais de perto, eu vejo o seguinte. Para ser mais preciso, né? Esse comprimento aqui, ó, ele está mais próximo de 23 milímetros do que 22 milímetros. Então essa curva, essa reta aqui em amarelo, equivale a 22 milímetros. E essa reta aqui vertical em vermelho equivale a 23. Mas, de novo, eu não coloquei 23 porque eu não tenho, tá? Eu não tenho essa precisão. Eu não cheguei aqui, nessa parte. Eu cheguei apenas aqui, ó, e passei um pouco. Aqui eu não estimei porque eu não sei. Não tenho graduação, tá? Então, esse número aqui tá mais perto de 23 milímetros do que 22 milímetros. Então, aqui é só para citar um exemplo, tá? Então, normalmente é isso. Normalmente o último algarismo significativo, ele é duvidoso, apesar da gente chamar ele de significativo. Então agora sim, vamos entrar um pouquinho na parte de estatística e falar um pouco sobre valor médio, tá? Então análise estatística sobre a média. Então primeiramente vamos definir o que vem a ser uma média. Então eu vou me deparar sempre com isso daqui, ó, com a série de medidas. Então aqui eu chamo a série, tá? Série de medida. Então essa série aqui, ó, ela vai conter N elementos, onde cada elemento, que esse daqui é elemento 1, elemento 2, o enésimo elemento, pode ser o resultado de uma medida experimental. Então a gente vai fazer nosso tratamento em cima dessa série aqui, ó. Então é sobre essa série que a gente vai calcular tudo. Então aqui eu tenho N elementos, que são representados por medidas experimentais. Pode ser um tempo, pode ser um comprimento, e assim por diante. Então, tá aqui pessoal, vamos lá definir o que vem agora depois. Aqui é só exemplificando o que vem a ser a nossa série. Então aqui um exemplo, uma série de 5 elementos. Aqui é o primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, o quarto elemento e o quinto elemento. A ordem não importa, tá onde você coloca. Pode colocar esse número aqui, ó, não tem importância nenhuma. Então, tá aqui uma série de medidas. Vamos supor que aqui cada número aqui representa o resultado de uma medida experimental. Então vocês notem, né, que cada um é ligeiramente diferente do outro. É assim mesmo. E a gente vai ver depois como é que eu trato isso. Tá? Então, aqui é uma série que não tem dimensão, que não tem unidade.
Eu poderia ter uma série de unidades de comprimento, por exemplo. Então aqui poderia ser, ó, metro, comprimento que eu medi. Então está aqui novamente, o número é o mesmo, só que essa série aqui tem unidade, cuja unidade é o metro. Ou poderia ter também uma série de temperatura, vamos supor em graus Celsius. Então está aqui a nossa série, ao invés de ser metro, ela vale graus Celsius, que é a unidade de temperatura. Então vamos supor que eu tenho aqui uma placa de metal, e eu medi essa temperatura aqui, ó, nesse ponto, obtive o valor 9,43 graus Celsius. Essa outra temperatura aqui foi medida aqui nesse ponto, por exemplo. Essa outra temperatura aqui foi medida em outro ponto da placa. E assim por diante, tá? Essa medida aqui. E por último, essa medida aqui, ó, eu obtive esse valor aqui, 9,62 graus Celsius. Então, só para citar, uma série adimensional. Aqui eu tenho uma série que tem unidade de comprimento, que é o metro. E aqui é uma série de temperatura. Então vamos supor que cada elemento aqui, ó, representa o resultado de uma medida experimental. Aqui você mediu um termômetro. Aqui você mediu um termômetro, tá? E aqui é a mesma coisa. Colocou o termômetro aqui, ó, em cada ponto da placa. Aqui, aqui e aqui. Então vamos lá. Valor médio. Então agora vamos ver qual é o primeiro número que a gente vai obter, tá? É a chamada média, tá? Média ou valor médio. Então basicamente é isso. O valor médio aqui, ó, nessa situação mais simples, é a média aritmética. Que é só você somar todo mundo, somar todos os termos da série e depois você divide pelo número de termos. Então seria algo assim, ó. A média da série vai ser eu somar todos os elementos da série, elemento 1, somo com 2 e vou somando até o enésimo. Pega essa soma aqui, divido pelo número de termos da soma, eu vou ter minha média. Então isso aqui é o valor médio, tá? Então essa média, a gente diz que ela é o valor representativo do conjunto. Então aqui, vamos supor, você tem uma série que tem esse tamanho aqui, ó, por exemplo, tamanho 5. E a pergunta é, qual é o número que eu uso para representar essa série aqui, tá vendo? Porque cada número é diferente do outro. Então, a média vai representar essa série aqui, ó. Então, a média é o valor representativo da sua série. Que nesse caso aqui eu tenho 5 elementos. Eu poderia ter uma série de 10 elementos, 20 elementos, 1 milhão de elementos, tá? Então, esse aqui é o valor médio. Vocês vão ver que eu vou estar usando essa série aqui, ó, como exemplo numérico ao longo dessa apresentação. Então aqui eu coloquei, pessoal, aqui geralmente a gente coloca a separação em vírgula, né? Na notação brasileira, você separa a parte inteira da fracionária com vírgula. Notação matemática de computador a gente coloca ponto, tá? Então aqui hora eu vou estar representando com vírgula, hora eu vou estar representando com ponto. Então, mas aqui entenda-se como sendo vírgula. Então aqui é uma série, 5 elementos. E para eu saber o valor médio dessa série aqui, ó, aplicando essa regrinha, eu vou somar todo mundo. Somo todos os elementos. Aqui eu tenho 5 elementos. Então está aqui embaixo, ó, vou somar esse com esse, com esse, com esse, com esse. É o que está aqui embaixo. Então soma todo mundo e depois eu divido pelo número de termos da soma. Que nesse caso aqui é 5 elementos. Divido por 5. Então se você efetuar essa soma aqui, ó, e dividindo por 5, a gente vai obter esse valor aqui, 9,95. Então, esse aqui é o valor médio. Então, note, esse valor médio não precisa ser igual a nenhum dos elementos aqui não. Tá? Então, esse número aqui, ó, eu posso dizer que ele é o representativo. Então, se eu fosse usar um número para representar essa série aqui, ó, eu iria usar o valor médio, que é esse daqui. Então, tá aí a média, que é isso, tá? Coloquei repetir ali embaixo. Então, essa é a definição de valor médio, tá? Ou média aritmética. E agora, continuando, desvio médio absoluto em torno da média. Então, essa medida aqui, essa quantidade aqui, ela mede a dispersão, tá, em torno do valor médio. Então, vamos ver como é que a gente calcula isso. Então, tendo a média calculada, tá, a gente pode calcular a dispersão, que é chamado desvio médio, ou desvio médio absoluto, tá? Que na verdade é a dispersão em torno da média.
Então, chama isso daqui de desvio médio absoluto, que a gente interpreta como sendo a dispersão em torno do valor médio. Então, a definição é isso daqui, ó, calcular a dispersão em torno do valor médio. Então, a média, pessoal, de novo, eu estou representando a média, tá? Um valor médio por esse traço aqui, ó, traço superior. Aqui quer dizer valor médio, tá? Então, o valor médio desse dx é isso daqui, ó. É você calcular a dispersão calcula assim, ó. Aqui é o módulo, tá? Então, seria você pegar, deixa eu pegar aqui minha série, repetir ela aqui, tá? Você pega o primeiro elemento e subtrai ele do valor médio. Aí você pega o módulo, porque só importa o valor positivo, tá? Ora, esse número aqui pode ser maior do que esse, aí seria positivo. Ora, ele pode ser menor do que esse, aí seria negativo. Para mim só importa o valor positivo, tá? Por isso que eu só pego aqui o módulo. Aqui quer dizer o módulo. Então você vai fazer um por um. Pega esse elemento aqui, primeiro elemento, subtrai da média. E pega o módulo dele. Tá aqui a série, vamos supor. Aí agora aqui você pega o segundo elemento e subtrai do valor médio. Aí você toma o módulo. Só me interessa o valor positivo. E faço isso para todos os elementos. Vou pegando ele, ó, e subtraindo da média. Então, essa definição aqui é chamada de desvio médio absoluto, em torno da média. Ou a dispersão, tá? Em torno da média. Então, note, aqui é uma notação estendida e aqui é mais simplificada, né? Notação em termos de somatório. Então, ΔX, tá? Traço, que quer dizer dispersão, é isso. 1 sobre n, onde n é o número de termos da série, que vai multiplicar, tá? Por esse somatório aqui, ó, que é o módulo do valor de cada elemento menos a média. Tá? Então você pega aqui esse módulo aqui e depois você vai somar todo mundo. Então essa medida aqui, pessoal, ela vai ser um número positivo, tá? Porque você está pegando o módulo positivo. E maior do que zero. Ela poderia ser zero somente se todo elemento aqui fosse iguais ao valor médio. Ou, mas vai ser mais preciso, se todos os elementos fossem o mesmo. Tá? Se todos os elementos são o mesmo, a média é o próprio elemento. Então aqui daria zero. Então isso daqui é apenas zero. Quando essa série aqui, por exemplo, ela tem o mesmo valor. Todos os elementos possuem o mesmo valor. Se aqui fosse, por exemplo, 9,43, aqui teria que ser 9,43, 9,43, 9,43, 9,43. A média seria 9,43 e a dispersão seria zero. Então veja, né, como realmente, né, essa medida aqui ela te dá uma noção do desvio em torno do valor médio. Então tá aqui, pessoal, a definição é essa. Eu vou estar fazendo sempre exemplo numérico para a gente treinar, para ver como é que funciona a parte mecânica. Então, ó, aqui é mais um complemento, tá, do que vem a ser esse símbolo aqui, quer dizer o módulo. Módulo é isso, é você pegar apenas o valor positivo. Então, módulo de menos 8 é 8. Módulo de número positivo continua sendo positivo, é 7. Então, novamente, pessoal, só um complemento, né, que é a dispersão, ela te dá uma noção do, vamos supor, do erro. Se a dispersão é alta, quer dizer que o erro foi muito alto. Porque cada número aqui seria absolutamente diferente do outro. Aí você obtém uma dispersão bem alta. Agora, se os números são ligeiramente, tá? Só ligeiramente diferente um do outro, aí você vai obter aqui, ó, uma dispersão bem pequena. Ela quer dizer isso. Então, quando a dispersão é muito grande, quer dizer que a sua medida foi ruim. E quando a dispersão é pequena, quer dizer que o experimento, vamos supor, se aqui for resultado de medidas experimentais, quer dizer que o resultado do experimento, ou a condução do experimento foi bem boa, quando é pequeno. Quando é grande, é ruim. Então, é dessa forma que a gente interpreta a dispersão, o desvio médio absoluto. Então, eu gosto sempre de usar esse nome aqui, ó, dispersão, em torno da média. Então, ó, vamos pegar aqui um exemplo numérico. Ao longo da apresentação, então a gente viu que a definição de dispersão, o desvio médio absoluto, é isso. Essa definição aqui, estendida, ou essa daqui resumida, tá, em termos de somatório, notação curta. E vamos supor que a nossa série é essa daqui, ó. O primeiro elemento é 9,43,
o segundo é 10,07, aqui é o terceiro, aqui é o quarto, aqui é o quinto elemento. Então a minha série tem 5 elementos, bem curtinha, bem pequenininha. Então a gente viu anteriormente que o valor médio que já foi calculado deu 9,95. Agora eu quero saber a dispersão, tá, dessa série aqui, ó. Qual o valor da dispersão, ΔX, que é isso daqui, tá usando essa regrinha aqui. Então tá aqui, pessoal, a dispersão. N é o número de termos da série, que é 5, então vou colocar aqui 1 sobre 5 vezes esse somatório aqui, ó, onde cada elemento do somatório vai ser isso. Vai ser o elemento da série subtraído do valor médio. Então aqui, ó, 9,43 menos o valor médio, que eu fiz lá atrás. Então você pega aqui o módulo, tá? Só me interessa o valor positivo, pega o módulo. Vou somar com esse termo aqui, ó, que é o segundo elemento da série, da dispersão, que é você pegar esse daqui, ó, e subtrair do valor médio, não é? É o que aparece aqui. O terceiro elemento, que é esse, ó, da soma, é você pegar o terceiro elemento da série e dividir pelo valor médio. É o que está aqui, ó. Terceiro elemento menos o valor médio é o mesmo para todo mundo, não? E faço isso para todos os elementos, ó. 10,20, que é esse, e aqui é 9,62, que é esse daqui, tá? Então, você vai fazer isso, tá, para todos os elementos, ó. Essa subtração aqui vai dar, pegando o módulo, 0,52. Se você não pegasse o módulo, aqui ia dar um número negativo, né? Então não me interessa negativo, só me interessa o módulo. Então fica 0,52. Aqui deu 0,12, essa subtração aqui. Essa daqui, ó, dá esse valor, 0,5, né? 0,5. Esse número aqui, ó, essa subtração aqui, essa diferença aqui dá esse número, 0,25. E esse daqui, ó, ficou esse número. Então tá aí, cada elemento da série, que é essa, aqui é o primeiro elemento, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, né? E você agora vai somar. Some todo mundo e depois divida pelo número de termos da soma, que é 5. Então fazendo essa conta aqui, somando todo mundo, já é dividido por 5, tá? Eu chego nesse valor aqui, 0,34. Então 0,34 é a dispersão em torno do valor médio, que deu 9,95. Então eu tenho aqui o valor médio e aqui a dispersão em torno da média. É o quanto eu estou distante, para mais ou para menos do valor médio. Então a dispersão deu esse valor. Vou deixar ele resultado guardado e vou estar usando ele o tempo todo. Lá na frente, quando vou fazendo ainda definições. Então, tendo a dispersão calculada, o resto agora é mais simples. Calcular o erro relativo percentual, que eu vou chamar de E, tá? É de porcentagem, em torno do valor médio. Então, o erro relativo percentual nada mais é do que, agora sim, a gente vai ter uma noção do erro relativo percentual da nossa série, ou da nossa medida, tá, experimental, que é aquela série composta de 10 elementos. Então, o erro relativo em torno da média, que é o que eu coloquei aqui, é dado por essa relação aqui, ó. Você vai pegar a dispersão e dividir pela média. E multiplicar por 100, tá? Para você ter uma porcentagem. Aqui vai dar um número menor do que 1. Multiplique por 100, teria uma porcentagem. Tá? Então, admitindo aqui, ó, que a média é diferente de 0. Tá? Porque se ela fosse 0, você não ia poder fazer essa divisão. Né? Então, pessoal, como é que eu calculo então o erro relativo percentual em torno do valor médio? Então, a dispersão, por exemplo, ó, pegando aquele exemplo que eu tinha feito anteriormente, a série é esse valor aqui, composta por 5 elementos. Eu estou repetindo, tá? É a mesma série que eu venho usando lá no comecinho. Já tenho calculado o valor médio, deu 9,95. Acabei anteriormente de calcular a dispersão em torno do valor médio. Então eu tenho todo mundo. Tenho a dispersão e tenho o valor médio. Então agora eu vou calcular o erro relativo percentual. Então fazendo essa conta, aqui ela, ó, dispersão deu 0,34 e o valor médio deu 9,95. Então você vai fazer essa divisão aqui usando a calculadora e vai multiplicar por 100 para você obter o resultado em porcentagem. Então fazendo a conta deu 3,42%. Então note, pessoal,
Esse daqui, tá? Seria então meu erro. O erro relativo percentual que a gente chama, né? É o erro da sua medida. 3,42%. Então, é um valor relativamente baixo, tá? Então, tá aí o erro da medida, 3,42%. Geralmente, é a partir desse erro aqui, ó, que você, vamos supor, você poderia tomar uma decisão se você aceita ou não o seu experimento, tá? É a partir do valor do erro relativo percentual. Então, é muito usado isso, pegando o valor, ó, limite superior de 5%. Normalmente é feito isso. Pega um limite superior de 5%, e se o número estiver abaixo desse valor, você aceita, tá? Você diz que o resultado do experimento foi bem conduzido, ou que são aceitáveis. Então, pessoal, isso que é erro relativo percentual. E agora a gente vem para a parte de intervalo provável. Porque note, tendo o valor médio calculado e a dispersão, que é o desvio médio, desvio absoluto em torno da média, eu posso agora ter uma noção do intervalo, tá? Intervalo é isso, ó. Intervalo provável, como o nome já diz, tá? Vai ser o seguinte, aqui realmente eu vou obter um intervalo. Então, o verdadeiro valor de x, tá, do elemento da série, não é possível de você conhecer ele. Então, o que a gente faz aqui, ó, é descobrir o valor médio. Eu não sei qual é o verdadeiro valor. Então, eu estou medindo o comprimento e, pela precisão do meu equipamento, eu não consigo acessar o valor verdadeiro, tá? O valor exato. Então, fiz aqui meu experimento, obtive o valor médio e agora eu vou obter um intervalo, tá? Então, o que a gente pode concluir aqui, ó, dos valores aqui, tá, da minha série, ou do resultado da minha medida experimental, é o chamado uma espécie de intervalo também de confiança, tá? Então, eu posso dizer que o meu número ele está compreendido no intervalo que é mais provável, o intervalo de confiança, que é entre esse limite aqui, ó, inferior, e o limite superior. Então, o limite inferior é o valor médio menos a dispersão, e o limite superior é o valor médio mais a dispersão, em torno da média. Ou você pode usar essa notação aqui mais simplificada. Valor médio mais ou menos, tá? A dispersão. Então, pessoal, aqui é dispersão, tá? Quem já ouviu falar de estatística não é desvio padrão, não. Isso daqui é dispersão. Ou desvio médio, né? Desvio médio absoluto, já que eu peguei o módulo. Bom, aqui seria o intervalo provável, ou intervalo de confiança, do resultado da minha medida. Então, já tenho calculado, tendo calculado o valor médio e a dispersão, note que eu posso calcular anteriormente, né, o desvio, o erro relativo percentual, e agora aqui eu posso calcular o intervalo provável. Então, continuando a sequência de exemplo, olha só, a gente tem aqui a nossa série, que é essa daqui série, tá, de 5 elementos. A gente calculou o valor médio da série, deu 9,95. A gente tinha calculado também já a dispersão, 0,34. A gente tinha calculado anteriormente, né, o erro relativo percentual, que é pegar esse número aqui, dividir por esse e multiplicar por 100. E agora eu posso fazer o seguinte, eu calcular o intervalo, chamado intervalo provável I. Então, você pegar a média, aqui é o limite inferior, e aqui seria o limite superior do intervalo. Então, note, tenho todo mundo, tenho isso e tenho isso. Aqui também, né? Tenho a média e tenho a dispersão, ou desvio absoluto em torno da média. Então, fazendo a conta, essa conta aqui, que a gente tem trazido ela até agora, tá? A série. Aqui o limite inferior, que é esse, ó, só substituir, tá? O valor médio, é esse. Aqui a dispersão, que é esse número aqui. Então, ela vai do limite inferior até o limite superior, que é esse. Ó, novamente, o valor médio, só que agora eu coloco mais. Tá? Então, fazendo a conta, esse daqui que é o intervalo provável. Então, meu número, o intervalo de confiança, está entre 9,61 até 10,29. Então, esse que é o intervalo de confiança, tá? Então, você tem o valor representativo, que é o valor médio, que é esse daqui, ó. Aqui você tem uma boa noção da sua dispersão em torno da média. Se eu fosse comparar esse número com outro número, vamos supor, eu tenho esse e tenho outro número que é 0,1. Então, 0,1 é menor do que esse. Então, seria uma dispersão bem menor do que essa. Seria uma melhor
é conjunto de dados, tá? Uma dispersão pequena. Então, note, pessoal, que a gente está fazendo sempre essa análise. Também tem outro detalhe, né? Toda essa análise aqui que a gente está fazendo, a gente está trabalhando em torno do valor médio. Tá? Em torno do valor médio. Apesar de eu não saber qual é o valor verdadeiro, eu sei apenas o valor médio. Tá? Então, é uma estimativa. A gente faz, na verdade, uma estimativa, né? Uma estatística. Eu tenho aqui o valor médio, que é esse daqui, que é o representativo dessa série. Aqui eu tenho a dispersão, que me indica o quanto é que eu tenho, que os números aqui estão dispersos em torno da média. Pode ser para mais ou pode ser para menos. É o que está descrito aqui nesse intervalo, tá? Aqui é a dispersão para menos e aqui é a dispersão para mais, do valor médio. Tá? Então, tá aqui. Esse é o intervalo de confiança. Então, vocês vão ver que depois, ó, nem todo mundo tá aqui dessa série aqui, ele está contido dentro desse intervalo aqui. Nem todo mundo. Por exemplo, ó, esse daqui está fora. Tá vendo? Esse número aqui está fora do intervalo de confiança. Esse número aqui está fora. Esse número aqui está dentro, né? Pertence ao intervalo. Esse número aqui também está fora, porque ele extrapola esse limite aqui. Extrapola, está fora. Esse daqui está dentro, né, do intervalo. Ó. E esse daqui está dentro também. Tá vendo? Então, nem todo mundo aqui da sua série vai estar contido nesse intervalo aqui, tá? Nem todo mundo. Esse é o chamado intervalo de confiança. Então, basicamente isso que a gente vai estar usando, tá? Ao longo do curso, a gente vai estar tomando medidas experimentais de 5 a 10 medidas. Poderia fazer 20, 30, 40, 50. Quanto mais você aumenta o número de medidas, mais você melhora a sua estatística. Então, mais muito elemento vai custar mais, né? Mais tempo. Então, quanto maior for a série, melhor vai ser a sua estatística, tá? Então, pessoal, a gente viu o seguinte. Anteriormente a gente viu calcular o valor médio. Aí eu calculava a dispersão, que era a dispersão em torno da média, que é o desvio absoluto. E depois eu calculava o erro relativo percentual em torno da média, tá? Tudo é em relação ao valor médio. Só que agora aqui eu vou apresentar não em relação ao valor médio, tá? Mas em relação ao valor teórico. Então, o valor teórico é esse que eu consigo ter uma fórmula matemática para calcular ele, tá? Então, eu calculo o valor teórico pela minha fórmula matemática, né? Pela teoria física. E a série seria resultado de medidas experimentais. Então, ao invés de eu fazer o tratamento em torno do valor médio, eu poderia fazer todo o tratamento em torno do valor teórico, para ver o quanto é que a minha experimentação está afastada ou próxima do valor teórico. Tá? Então, aqui você tem um confronto, teoria e experimentação. Então, olha só, um exemplo depois. Então, desvio médio absoluto. Então, eu não vou definir mais valor médio, tá? Porque valor médio, ou média aritmética, é o próprio valor teórico. Essencialmente isso, tá? Então, é como se a média fosse o valor teórico. Então, não vou definir mais valor médio, ou média aritmética. Vou definir agora o restante, tá? Que é o desvio médio absoluto em torno do valor teórico, não mais em torno da média, e sim em torno do valor teórico. Então, vou ter agora novamente, tá? A interpretação é a mesma, é a dispersão dos elementos da série em termos do valor, não mais do valor médio, mas sim do valor teórico. Então, esse daqui, pessoal, é quase que a mesma coisa, tá? O que muda aqui é que você, ao invés de você usar o valor médio, você usa o valor teórico. Então, aqui é o valor teórico, que é o mesmo, né? Para todo mundo aqui é o mesmo valor teórico. E aqui, esses elementos aqui são o resultado. Aqui é o primeiro elemento da sua série, segundo elemento, o enésimo elemento. E assim por diante. Então, de novo, aqui é uma representação estendida da série, já pegando aqui a subtração, né? Do valor módulo, o módulo da subtração, do primeiro elemento com valor teórico, e assim por diante. Então, a mesma coisa aqui, esse símbolo aqui representa valor médio, tá? Valor médio. E é isso. Um exemplo. Então, olha só, pessoal, valor teórico, né? Quando eu falo valor teórico, vamos supor que eu tenho aqui, a gente sabe que a aceleração da gravidade, o G, ele é aproximadamente, então, um valor mais preciso, próximo à superfície da Terra,
9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, vamos supor que agora aquela nossa série, que eu vinha calculando ela o tempo todo, ó, desde o começo, tá 9,43. Lá não coloquei nenhuma unidade, só que agora aqui vamos supor que aqui era o resultado, ó, de uma medida experimental da aceleração da gravidade. Então, o primeiro elemento ele vale 9,93 metros por segundo ao quadrado. O segundo, esse valor aqui, ó, tá vendo? Então, aqui é uma série que eu medi o valor de G, da gravidade, de forma experimental. Então, eu tenho aqui o resultado de 5 medidas experimentais. E aqui eu sei, ó, o valor teórico eu sei. Vou confrontar depois com o meu valor teórico. Eu sei, que é isso daqui. E lembrando que o valor médio deu isso daqui, ó, tá vendo? A média é diferente do valor teórico. A média deu 9,95 e o valor teórico da minha série não, né? O valor teórico é independente da série. Esse valor aqui, ó, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então agora vamos calcular, ó, a dispersão, não mais em termos do valor médio, mas sim em termos do valor teórico, que é esse daqui. Tá? Então agora sim, vai ter um confronto entre teoria e experimentação. Vamos ver como é que a gente está, se a gente está próximo ou distante. Tá? Então, pessoal, definição, tá, da dispersão, e a mesma coisa, a gente pode calcular o valor, o erro relativo percentual, em termos do valor teórico, e não mais em termos do valor médio, que basicamente é isso. Tendo a dispersão e o valor teórico, que é o número, eu pego essa razão aqui, tá, e multiplico por 100. Aí eu teria o erro relativo percentual, que eu chamo aqui desse epsilon. De novo, ó, se ele tiver em torno menor do que 5%, a gente diz que a nossa medida aqui foi boa, tá? Foi boa. Normalmente é assim que a gente às vezes usa, tá? Quando esse número aqui, ó, é menor ou igual a 5%, eu digo que o meu experimento foi bom, foi bem conduzido. Então aceito, a experimentação foi boa. Então, o intervalo provável, né, que é a mesma coisa, se você tem a dispersão e o valor teórico você tem, tá? Então, que é a sua teoria, né? Você tem o valor teórico. Pronto. Eu posso calcular o intervalo provável ou intervalo de confiança, que é o valor teórico menos a dispersão em termos do valor teórico, tá? Aqui é o limite inferior e aqui é o limite superior. Bom, e aqui é a notação mais simplificada, mais curta. Então, o pessoal está aqui, ó, estendido. Aqui é o intervalo. Limite inferior, aqui é o limite superior. Então, ó, é uma aplicação, tá? Que é isso daqui que eu coloquei. E a gente poderia refazer aquela conta anterior. Aqui é o valor teórico, aqui é o valor médio. O valor médio eu já calculei, a dispersão em torno da média. Vamos fazer agora a dispersão em termos do valor teórico, que é esse daqui, ó. Então, aqui é a nossa série experimental, que é essa. Novamente, 5 elementos, para ficar mais simplesinha a nossa conta. Cada elemento aqui representa o resultado de uma medida experimental. Eu vou calcular a dispersão. A dispersão. Então, note, eu tenho um valor médio, que é esse, que a gente já calculou anteriormente. Aqui eu tenho o valor teórico, que eu vou pegar no livro, né? E eu vou agora calcular a dispersão em termos do valor teórico. Então, está aqui a relação, pessoal, da dispersão, que é essa. Coloquei a fórmula para a gente relembrar a regra. Vou pegar o primeiro elemento, esse daqui subtrair desse, ó. Aí seria o primeiro elemento. Aí eu pego o módulo, tá? De novo, eu pego o módulo. E depois eu vou somar com essa subtração aqui, que é o segundo elemento, esse, menos esse. Pego o módulo e vou fazendo isso para até o enésimo elemento, que nesse caso aqui é até o quinto elemento. Então, ó, ficaria assim, estendida. Então, 1 sobre 5, que é o número de termos da série, vezes isso daqui, ó. Aqui é o primeiro elemento da série, da dispersão. Então, você vai pegar esse número aqui menos esse, ó. Esse número aqui nada mais é, note, eu coloquei a unidade do lado, para evitar colocar aqui sobrecarregar demais a figura, né, do slide. Coloquei aqui já. Eu já sei que aqui tudo tem unidade de metro por segundo ao quadrado. Então, note que não precisei colocar aqui nem aqui, tá? Já está aqui do lado. Já sei que é unidade de aceleração. Então, você vai fazer aqui, ó, 1 por 1. Esse daqui menos o valor teórico. Então, esse número aqui é o primeiro elemento da série, que é esse. Esse daqui, ó, é o segundo elemento da série, tá? Que é esse. Menos esse.
vai fazer a conta, tá? Fazer essa conta aqui na calculadora. Vai fazer isso até o quinto elemento, que é isso. Então, esse número aqui é esse daqui, menos esse. Bom, fazendo a conta vai ficar assim, ó, algo assim, tá? Isso daqui vai dar 0,38, que eu vou somar com esse, pegar o módulo, vai dar 0,26. Note, né? Se aqui, ó, anteriormente, se eu não tivesse pegado o módulo, isso daqui daria negativo, né? Porque esse número aqui é menor do que esse. Tá vendo? Daria negativo. Mas não me interessa não. Só me interessa o positivo, tá? A dispersão positiva. Então, pego sempre o módulo. Cuidado com isso. Então, aqui dá positivo. Aqui dá positivo. Daria positivo de qualquer forma. Desse número aqui, 0,26. Aqui vai dar 0,64. E até o quinto elemento, tá? Que é isso. Faz a conta na calculadora. Então, você vai somar todo mundo. Soma aqui esses 5 elementos. Soma e divide por 5. Você vai chegar nesse valor aqui. 0,37. Então, notem. Pessoal, aqui eu acabei esquecendo de colocar. Aqui tem unidade, tá? Tem unidade de metro por segundo ao quadrado, né? Acabei esquecendo de colocar, tá? Aqui tem unidade. Então, deixa eu voltar aqui de novo. Ó. Aqui tem unidade de metro por segundo ao quadrado. Então, ó, notem que aqui a dispersão do valor teórico, 0,37. E olha só qual foi a dispersão em termos do valor da média, 0,34. A média é esse valor aqui. Então, aparentemente, o que a gente pode concluir é que a dispersão em torno do valor teórico é maior. Está vendo de que a dispersão, né, em termos do valor, em torno do valor médio. Porque aqui deu 0,37 e em termos da média deu 0,34. Então, parece que a nossa medida em termos do valor teórico ela é pior do que se calcular em termos do valor médio. Porque o que a gente quer no experimento é minimizar a dispersão. Quanto menor for esse número aqui, tá? Quanto menor for ele, melhor é a nossa medida. Então, quanto menor for a dispersão, melhor é a nossa medida experimental. Então, eu poderia calcular, né, aquele intervalo, tá? Pegar aqui, esse número aqui, ó, e divide por esse, pelo valor teórico. Aí você teria o erro relativo em termos do valor teórico. O erro relativo percentual em termos do valor teórico, que é só multiplicar por 100. Pega isso daqui, divide por isso e multiplica por 100. Tá? Então, exemplos. Aqui eu coloquei um exemplo, que é uma série um pouco mais longa. Uma série tem 20 elementos, tá? Onde cada elemento representa o resultado de uma medida experimental. Então, aqui eu noto que foram feitas 20 medidas experimentais. De novo, da aceleração da gravidade. Então, note, cada elemento aqui, ó, você mediu G, próximo à superfície da Terra. Então, note ó, que o primeiro elemento deu 9,43, o segundo desse daqui, 10,0734. Considere aqui como 0, tá, pessoal? Porque ponto é linguagem de notação de computador. Então, 20 elementos, tá? 20. Só contar. 20 elementos. Então, a ordem, tá? Desses elementos não importa. Eu poderia trocar esse com esse daqui, ó. Trocar de ordem. Não vai influenciar em nada. Então, note que aqui eu coloquei do lado, ó, a unidade. Metro por segundo ao quadrado. Então, 20, uma série com 20 elementos. Agora fica um pouco mais trabalhoso, né? De você fazer manualmente. Mas ainda dá, tá? E seria o seguinte, calcular o valor médio, que é você somar todo mundo aqui, ó, e dividir pelo número de termos, que nesse caso aqui o número de termos é 20. Item A. O item B seria calcular o desvio absoluto, em torno do valor médio, tá? Então, em torno da média, que é você agora calcular esse número aqui feito anteriormente, você vai subtrair cada elemento em torno da média. Então, note que aqui é em torno da média. Não é do valor teórico, não. E assim por diante, tá? Vai fazer até o 20º elemento. Esse aqui seria para calcular o desvio absoluto em torno da média. Item C. Calcular o intervalo provável. Então, ó, com esse número aqui calculado e esse, tá vendo? O resto tudo é fácil. Você tem ele. Porque aqui é só você calcular o limite inferior
o intervalo, o limite inferior do intervalo, que é esse, e aqui é o limite superior, que é o valor médio mais a dispersão. E o item D seria calcular o erro relativo percentual. Veja que aqui é em termos do valor médio. Então é só você pegar a dispersão, dividir pela média e multiplicar por 100. E de novo, se isso daqui for menor ou igual a 5%, o resultado foi uma boa, tá? Foi uma boa medida. Então, solução, fazer um por um, item A, calcular o valor médio. Aí você vai somar todo mundo e depois vai dividir por 20, já que a série aqui tem 20 elementos. Aqui é o primeiro elemento, o segundo elemento e assim por diante, tá? Onde cada elemento foi uma medida experimental. Então, o valor médio, pessoal, está aqui, tá? Não vou refazer, já fiz essa conta no computador. Peguei aqui, eu somei todo mundo, tá? Somando todo mundo aqui, repetir aqui embaixo e dividir por 20, tá? Então, nota que a unidade eu coloco do lado aqui, ó. Não esqueça de colocar a unidade. Metro por segundo ao quadrado. Então, fazendo a conta, essa minha conta aqui deu 199,0220 metros por segundo ao quadrado. E eu vou dividir por 20 para obter a média. Então, fazendo essa conta, deu 9,9511. Então, note, pessoal, anteriormente tinha dado, né? Eu peguei daqui, ó, aquela série pequena de 5 elementos. Deu 9,95, se eu não me engano. Aqui dá 9,9511. Aqui eu tenho umas casas decimais. Aqui eu tenho uma precisão de 4 casas decimais. Anteriormente eu tinha feito um exemplo com 2 casas, não foi? Decimais. Então ainda assim, ó, deu bem próximo do valor anterior. Apenas 5 elementos, tá? Mas aqui é apenas uma coincidência. Então aqui é o valor médio, já tem o valor médio. Vou usar as 4 casas decimais. Então aqui, ó, por exemplo, seria equivalente eu dizer, ó, que eu tenho, por exemplo, aqui, cada elemento aqui, eu vou pegar um elemento aqui, genérico. Deixa eu ver. Isso. 20 elementos. Eu estava só olhando aqui, ver se não tinha colocado. Depois confira, pessoal. Tem 20 elementos aqui, tá? 20 elementos. Então soma todo mundo e depois divide por 20. Você vai obter isso. Tá aí o valor médio calculado. Agora calcular o item B. O item B seria a dispersão em torno da média. Então a dispersão é isso. Você vai pegar esse elemento, subtrair desse, seria o primeiro elemento da série de dispersão. Depois você vai pegar o segundo elemento, que é esse, e vai subtrair desse daqui, tá? Vou pegar o módulo disso. Então, tá aqui o item B calculado, o item A calculado, vamos ver o item B. Então, o item B, novamente eu repetir a série, essa daqui. Tendo a média calculada, vamos calcular o desvio em torno da média, que eu chamo sempre de dispersão. Então, a repetir aqui, ó, a média anteriormente calculada, dá isso. E vou pegar um por um, tá vendo? 20, né, termos. Fica um pouco extenso, né, grande. Por isso que eu venho usando 5. Tinha usado 5 lá atrás. Então aqui, ó, em negrito está o valor médio. E aqui é os elementos, tá? Aqui é o primeiro, que é esse, ó, esse, menos o valor médio, tá? Vai fazer essa conta na calculadora. E até o 20º, porque são 20 elementos. Agora são 20. Bom, fazendo a conta, pessoal, aqui, ó, cheguei nesse valor aqui, tá? Aqui eu deixei separado essa subtração aqui, o módulo dessa subtração, deu 0,5120 e faço para todos. Tá aqui, ó, toda a série. Então, vou somar agora esse com esse com esse até o 20º. Essa soma aqui deu 5,0820. Você vai dividir por 20, que é o número de termos, para obter o valor médio, que é esse daqui, 0,25, 41 metros por segundo ao quadrado. Esse valor aqui, ó, é a dispersão dessa série aqui, tá vendo? Em torno do valor médio, em torno desse valor aqui, ó. Então aqui me dá uma boa noção da dispersão. Se a dispersão é grande, é indesejável. Eu quero que a dispersão seja o menor possível, o menor valor possível. Então a dispersão me dá essa noção de erro, tá? Do meu erro em torno do valor médio, que é esse daqui. Tendo a dispersão,
agora vamos calcular o restante, que é bem simples. O único trabalho que a gente tem de fazer é esse, né? E esse daqui. O resto tudo é mais simples, ó. O item C, eu repeti aqui, tá? Dispersão. E o item C, o intervalo provável. Então, o intervalo provável é isso. É o limite inferior e o limite superior. Onde aqui eu uso a média, né? E a dispersão. Tá vendo? Então, repetir aqui embaixo, ó. O limite inferior desse intervalo aqui é o valor médio menos a dispersão. E o limite superior é o valor médio mais a dispersão. Esse daqui. Só fazer a conta agora. Vai dar isso, tá? Então, o intervalo de confiança está entre 9,6970 até 10,2052 metros por segundo ao quadrado, tá? Ou, notação curta, isso daqui, ó. Valor médio mais ou menos a dispersão. Então, é limite inferior, limite superior e note. Nem todo mundo aqui, ó, se você analisar, está contido dentro desse intervalo, tá? Nem todo mundo. Vamos supor, pegar um exemplo aleatório, esse daqui, ó. 9,58. Vê aqui se ele está dentro do intervalo. Se ele pertence a esse intervalo aqui, não, né? Porque 9,58 é menor do que o limite inferior, tá vendo? Não tá. Esse daqui não está contido. Nem todo mundo está contido, tá? Esse daqui, por exemplo, 10,42, ó. Esse também não está, porque extrapola esse limite aqui, não é? Pegando outro exemplo, 9,86. 9,86 está contido aqui dentro. Então, esse daqui está contido, tá? Então, aqui eu tenho uma pequena noção. Aqui me dá uma noção disso. O meu intervalo de confiança é esse. Então, o intervalo de confiança, agora vamos calcular o erro relativo percentual, para ter uma noção, tá? Do meu valor do meu erro. Se ele for menor ou igual a 5%, é uma boa. Então, eu espero isso, que ele seja menor ou igual a 5%. Então, aqui eu repeti o intervalo de confiança. E aqui, ó, antes de calcular o erro relativo percentual, o que eu mostro só uma representação matemática, tá? Nesse caso, uma representação gráfica. Então, ó, desse meu intervalo, ou dessa minha intervalo, que eu chamo de intervalo provável, o intervalo de confiança, essa curva aqui, ó, é o valor médio, tá? Aqui seria o limite superior, que é o valor médio mais a dispersão. E essa curva aqui embaixo, ó, essa reta aqui embaixo, é o limite inferior, que é o valor médio menos a dispersão. E essas bolas aqui, ó, são o resultado da medida, da minha série. Então, aqui seria o primeiro elemento. Deixa eu ver onde é que está a série. Se eu coloquei ela aqui, está aqui embaixo. A série, né? Está aqui a série, repeti ela. E note, né? Aqui eu rachurei. Aqui é meu intervalo de confiança. Aqui tem uma noção, tá vendo? Esse ponto aqui está fora do intervalo. Esse ponto aqui está fora. Esse está fora. Está fora. 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 Esse também está fora. Esse está fora. E esse. Então eu acho que esse daqui está dentro, tá? Aqui não dá pra gente ver bem não. Mas esse está dentro do intervalo. Está dentro, né? Aqui eu vejo isso. Aqui é só uma representação gráfica, tá? Vocês não vão precisar fazer isso não. Esse gráfico não. Então aqui é um contador. Primeiro elemento da série, segundo elemento da série, terceiro elemento da série, tá vendo? Quarto elemento da série, quinto elemento. Note, pessoal, de novo, tá? A ordem não importa não, tá? Esse daqui poderia ser o primeiro. E esse daqui poderia estar nesse lugar aqui. A ordem não importa não. Então, essa daqui é uma representação gráfica, só para ter uma noção do meu intervalo provável. Aqui é o valor médio, aqui é o limite superior e aqui é o limite inferior. Esse aqui, nessa região rachurada, é o chamado intervalo de confiança, ou intervalo provável. Agora sim, vamos calcular o erro relativo percentual, que é só fazer essa conta básica, pegar a dispersão, dividir pela média e multiplicar por 100. Então, fazendo a conta, repetir os números, ó. Dispersão deu 0,2541, dividido pelo valor médio, que deu 9,9511. Então, note que a unidade aqui com essa, ela vai embora. É um resultado adimensional. E o resultado desse daqui, 12,55%. Então, um valor menor do que 5 é uma boa medida, tá? Então, vocês vão ver que esses números aqui, ó, são bem representativos, tá? Que o resultado deu relativamente baixo, menor do que 5%. Então, são aceitáveis. Então, está aqui a série, que representa a, vamos supor, a aceleração da gravidade, medida experimentalmente.
20 medidas, tá? 20, cada um diferente do outro, né? Poderia ter talvez um igual ao outro, mas aqui não tem. Tenho 20 elementos, calculei o valor médio, eu poderia ter feito a dispersão em termos do valor teórico, tá? Aqui eu sei o valor teórico dá 9,81, né? O valor teórico. E o valor aqui médio deu 9,95. O erro relativo percentual foi 12,55%. Então, é supostamente um bom, tá? Um bom valor, abaixo de 5%. Quanto menor, melhor, tá? Melhor a série. Então, note que esse resultado aqui é pequeno, quando esse daqui ó, é pequeno também. Por isso que a dispersão tem que ser bem pequena. O desejável é que a dispersão seja o menor possível. Porque se ela for pequena, quer dizer que os resultados são aproximadamente iguais. Iguais a também ao valor médio, tá? Por isso, estou comparando aqui com o valor médio, não é com o valor teórico não. Note que aqui tudo em relação à média. E aqui seria outro exemplo. Deixa eu ver. Aqui o exercício, tá? Então aqui, ó, para encerrar essa apresentação, quase 1 hora de vídeo, eu tenho aqui um exercício. Então, novamente, uma medida, tá? Aqui você tem 10 medidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elementos. Aqui, novamente, é uma série que aparenta ser da aceleração da gravidade, tá? Mas não foi informada nada, porque não tem unidade de metro por segundo ao quadrado. Então, é uma série genérica. É número adimensional. Então, aqui a série, 10 elementos. Você vai treinar, calcular o valor médio, que é só somar todo mundo e dividir pelo número de termos da série, que nesse caso aqui é 10. Depois você vai calcular a dispersão em torno da média, tá? Que também é chamado de desvio absoluto em torno da média, que é pegar o primeiro elemento, subtrair do valor médio, que você vai encontrar aqui, e assim por diante, ó, até o enésimo, até o décimo. Depois do intervalo provável, então note, todo o trabalho, ó, tá? Você calcular a média e a dispersão, né? Porque aqui é rápido e aqui é rápido, intervalo provável. Então aqui é para vocês treinar. E o outro caso, por último, também para treinar, tá? Esse daqui, ó, caso prático. Então vamos supor que você tem aqui uma máquina de café. Essa máquina aqui ela libera aproximadamente, tá? Ela é programada para liberar exatamente, mas ela não consegue não, tá? Então seria ela é programada para liberar 80 ml de café, um cafezinho expresso. Então você, para ter uma noção mais ou menos, pessoal, como é interessante, né? Para você ter uma noção se você está gastando muito, tá? Material, se ela está injetando bem mais do que é o previsto, tá? Aí você faz uma estatística. Você, por exemplo, toma 10 medidas de precisão do copo que ela despeja aqui. 10 medidas. Tá? Então, 10 copos. Você encheu 10 copos diferentes. Você mediu o volume, tá, desse café que for injetado por essa máquina aqui, com boa precisão. Então, 10 medidas, você agora vai ter a noção, tá vendo, do seu erro, do quanto é que você está se afastando do valor, nesse caso aqui, ó, vamos supor do valor previsto, que é esse, que eu queria saber desse, tá? Eu queria exatamente esse valor, mas ela não consegue, né? Você não tem esse controle de ela injetar exatamente 80 ml. Então, eu vou aqui calcular, por exemplo, o valor médio. Tudo aqui eu vou fazer em termos do valor médio, tá? Note que eu não vou fazer em termos do valor previsto, não, porque senão vou calcular aqui o valor médio, por aqui, ó, depois eu vou calcular o desvio absoluto em torno da média e o intervalo provável do volume de café, que é você pegar, tendo esse número e esse, você calcula o intervalo, e depois o seu erro, tá? Que é dado por essa expressão aqui, que é a dispersão, né? Que é o desvio absoluto em torno, nesse caso aqui em torno da média, dividido pela média, pelo valor médio, que você vai encontrar aqui. Então eu poderia fazer, ó, refazer depois essa conta aqui, ao invés de você usar o valor médio, você usar o valor, vamos supor esse daqui, ó, valor teórico, que é esse. Então aqui seria uma espécie de valor teórico. Tá? Eu poderia fazer novamente essa conta aqui e ter uma noção da dispersão, do intervalo, né, de confiança e do erro relativo percentual. Aí agora seria em termos do valor teórico. Tá? Então, para vocês treinar, e a gente se encontra na sexta-feira. Tchau, pessoal.